Sim. Né, se auto-sanear, né? Se houver necessidade, saber, com todo o cuidado devido, mas tem que ir até o final, né? Não E tem a o que gente fazer. a gente às vezes olha para uns problemas que são estruturais no Brasil, são estruturantes, na verdade, no Brasil, e a gente, especialmente esse ano, que é um ano de eleição, e isso é uma das coisas que mais me incomoda no Brasil, que é a maneira como a gente lida, e assim, não é nem segredo, o cara fala, eu não vou pautar essa parada porque é ano de eleição. Eu fico impressionado com essa cara de pau, mas tudo bem. Essas coisas, cara, elas colocam a confiança de que realmente estamos fazendo o certo para proteger a coisa em xeque. Porque o cara, ele tá pensando primeiro no ano eleitoral, ele primeiro tá pensando em algumas coisas que, eu não vou pautar isso aqui, o cara tá fazendo, e é complicado porque realmente vira um jogo. E tem a ver com aquilo que a gente tá falando devido ao processo legal, que é muito importante seguir o devido processo legal. Que a partir do momento que a gente não segue o devido processo legal, a gente cria uma brecha que lá na frente, por mais que a gente tenha feito um troço legal, bom, se não seguir o devido processo legal, se a gente for agir como vigilante, como justiceiro, lá na frente isso aqui some, né? Então tem que seguir o devido processo legal. Agora, que a sociedade também precisa confiar no devido processo legal, que essa coisa vai andar. E é importante também, que é uma coisa muito rara, e que deveria ser mais comum do que é no Brasil. Reconhecer dignidade no teu adversário. Sim. Sabe? Isso é uma coisa assim, se eu sei que a pessoa é correta, mas é de um partido de oposição, qual é o problema de eu admitir que ela é correta? É melhor, vai acelerar o processo de justiça. E eu estou falando isso porque eu disse isso num programa da Globo uma vez, e a pessoa me perguntou, você defenderia alguém que está sendo acusado que é da oposição? E na época, eu ia concorrer com o Alckmin à presidência da República. Vinha concorrer com o Alckmin. Falei, o Alckmin tá havendo rumores a respeito dele. Eu tenho certeza que é mentira. Isso aí vai ser arquivado, porque não tem a menor procedência. O Alckmin era do PSDB, eu era do PT. Não existia bolsonarismo na época. Existia PT e PSDB. E eu falei, é mentira isso aí não tem sentido essa acusação. Não procede, eu conheço o cara. Entendeu? É raríssimo. É raro, mas isso devia acontecer mais. Porque, eu vou te dizer uma coisa, Igor. Você, obviamente, você não é capaz de jurar por Deus, né? Quem é correto, quem não é, porque é muita gente ali. Mas, as pessoas sabem mais ou menos, sabe? Eu brinco, quem é do job e quem não é, sabe? Quem tem uma tendência a querer fazer alguma coisa. Quem está mais aberto e quem não discute essas coisas. Sabe? Quem fala, cara, não passa dessa linha aqui que comigo não dá. Entendeu? Você sabe quem é correto. E eu posso falar, tem muita gente correta e essas pessoas nem sempre aparecem. Às vezes as pessoas mais corretas que estão ali se dedicando, suando a camisa para aprovar um projeto de lei, para fazer a coisa certa, para fazer um bom julgado, para fazer uma boa sentença, às vezes esse cara não aparece. Quem aparece é o malandro que está usando o cargo. Nesse caso aí eu vou pôr a culpa em Deus mesmo, porque aí é o ser humano que gosta de desgraça, entendeu? A gente é meio que programado mas tem muita gente boa, tem muito juiz bom, tem muito deputado correto. Mas quando dá uma grande merda, se fala do cara que errou, do cara que pisou na bola. E é uma infelicidade, porque às vezes você afugenta pessoas vocacionadas para servir o país. Muita gente gostaria de servir o país e fica com medo, fala, cara, não vou me meter nisso. Daqui a pouco isso aqui respinga em mim. Eu não vou me meter nisso. O meu jeito de brincar desse jogo aí é assim, é trazer você aqui pra gente trocar uma ideia, daqui a um tempo traz um outro cara, troca. Esse é o meu jogo com a política, eu não quero me meter nesse mundo. Estamos falando de como que vocês aguentam. Não, né? Mas na época que eu comecei essa vida, primeiro, não de professor, mas de cargo público que eu assumi foi em 2001. Pô, nós estávamos falando assim, os líderes do país eram Fernando Henrique e Lula. Sabe, você tinha gente muito trabalhada, gente muito bem formada, gente muito instruída, gente muito antenada com o que estava acontecendo no mundo, gente que vinha de baixo, que vinha de cima, mas que tinha... Isso, para ser honesto, de 2001 para cá, muita coisa mudou para pior. Muita coisa mudou. Nesse ambiente que a gente vive.
E você fica questionando, fala, pô, tô aqui, né? E às vezes você fala, cara, tá difícil. Nesse caso específico, a culpa é da internet. Mas isso é uma análise pra gente fazer um outro dia. Cara, posso dar play numa mensagem aqui que os caras mandaram pra gente? Pode. Porque, assim, cara, tu é o ministro Fernando Haddad. Então tem Banco Mais pra gente falar, tem imposto que ia vir não veio pra gente falar, tem um monte de coisa pra gente falar. Rapidinho. Não, você fica à vontade. Vamos lá. Então o Bernardo mandou uma que na real tem a ver com o Banco Master. Bernardo mandou uma mensagem pelo Pix. Poderia falar sobre o esquema de consignados do Banco Master no PT da Bahia, via Credicesta, e do Lulinha no escândalo do INSS com suspeita de repasses ilegais e conexão com o investigado vulgo Careca? Esse eu não sei do que ele tá... o Careca do INSS, tá? Cara, eu não consigo comentar o que eu não conheço. Total. Entendeu? Eu tô abrindo o jogo aqui, comentando tudo que eu sei. Perfeito. Mas assim, eu não conheço a vida do Lulinha, não tenho a menor ideia do que quebrar o sigilo dele. Não tenho ideia do que é o sigilo dele. No mundo real, no teu mundo real lá, o Lulinha nem aparece. Ou aparece? Não, eu conheço a pessoa. Tudo bem, mas ele tem a ver com Lula, por exemplo? Não no sentido de ser filho do Lula, mas com o trabalho. Não, ele não participa Exato. do governo. Eu não conheço a vida do Lulinha, não sei da conta corrente dele, não tenho a menor ideia. Mas assim, tem dúvida, tem os caminhos para achar, né? E a questão da Bahia é o que eu falei. Não é Banco Master ali, sabe? Ali foi uma licitação para venda do consignado da Bahia. Mas isso veio a se tornar... A ligação é que o cara do Credit Sexta depois... Virou sócio do Vorcaro. Mas depois da operação. Eu não conheço aquilo com profundidade, não sei dizer. Agora, o cara o tal do Augusto, que virou sócio do Vorcaro, obviamente que ele conhecia a operação do Banco Master. Não tem como não conhecer. Inclusive o banco que ele se dispôs a ficar para gerenciar também foi liquidado pelo Banco Central. Então não é que ele tá ileso, tá... Não, ele tá machucado ali pelo Banco Central, porque o banco que ele se dispôs a ficar como na partilha ali, também naufragou e foi liquidado pelo Banco Central. Bom, no fim das contas, eu gostaria muito que a gente não perdesse essa oportunidade de olhar com cuidado para as forças que dominam o Brasil pelas sombras do dinheiro, os caras que fazem as coisas para ganhar vantagem, que agora, esse caso do Banco Master, ele ajuda a trazer luz e nos dá uma chance como sociedade para olhar para as coisas com mais cuidado, para quem tá lá, sabe? Para o cara que tá lá, especialmente os envolvidaço na coisa, eu gostaria com honestidade intelectual, que é aquilo que a gente tá falando. Cara, é do meu time, mas é safado. Puta, o outro é do outro time, mas não é safado. Então, sabe, falta isso. É o que precede a política, que é a ética, né? Quer dizer, se você não tem um time, os dois times jogando eticamente, o campeonato vai... Não tem jogo. Não, o campeonato vai... naufragar, né? Agora, a gente estava falando aqui de como, eu falei, na verdade, de como a gente gosta, como Brasil, como Estado, de consertar uma pontinha aqui, sendo que o problema é estrutural e às vezes estruturante. Um exemplo também, olha como é que é feita a escolha dos ministros do STF, é feita assim, assim, assado. O problema não é esse, o problema é mais atrás, o problema é como a gente coloca o cara lá. Todo mundo sabe que a sabatina é de mentirinha, todo mundo sabe que o notório saber jurídico é mais importante ser meu amigo do que ter um notório saber e por aí vai. Então os problemas eles vêm antes do... o cara ele fica lá até 75 anos e aí não pode. Não, o problema é antes disso daí. Nesse sentido, como é que você que manja de economia... Qual que é o problema estrutural do Brasil do ponto de vista de arrecadação, cara? Do meu ponto de vista, que não sou economista, nada disso. A gente tá pegando dinheiro do lugar errado. Eu acho muito cruel o imposto sobre o consumo, sabe?
E aí a gente vai ter que ir arrumandinho as coisas, porque a gente tem a mania de não resolver o problema estrutural, porque a gente não quer fazer o sacrifício que precisa ser feito pra coisa daqui a 10 anos tá legal. Até porque não dá voto, lá. Então, imaginando o Brasil ideal do ponto de vista, que tem alguma mudança estrutural que tu faria do ponto de vista de arrecadação, já que é essa posição que tu tá? Eu vou te mandar, o teu conhecimento, 2 relatórios que eu recebi, um do FMI e um da OCDE, sobre a maior reforma tributária já feita no Brasil, que nós fizemos. Nós concluímos. Uhum. Uma reforma que levou 3 anos para ser feita, porque dependia de uma emenda constitucional e 2 leis complementares. Ela está chancelada, ela está pronta e entra em vigor a partir de 1º de janeiro, porque tem um sistema de informática digital, vai ser toda digitalizada, é 150 vezes maior que o PIX, o sistema tributário brasileiro, 150 vezes maior que o PIX. E é dentro do SERPRO, com toda a segurança, um data center fechado e tal. Por que o que você fala é importante? O nosso sistema tributário é absurdo, é caótico, totalmente caótico. Você não tem transparência de quanto você está pagando de imposto quando você compra o que for, esse copo, essa água, você não sabe quanto você está pagando de imposto. O novo sistema tributário, que entra em vigor o ano que vem, ele dá transparência total. E é uma única legislação para estados, municípios e União. A mesma jurisprudência, o mesmo entendimento, a mesma base de cálculo, tudo igual. É uma revolução que o Brasil vai viver. E nós vamos tomar um susto com o seguinte: nós pagamos muito mais imposto sobre consumo do que impostos de renda, por exemplo. Sim. Quando no mundo desenvolvido, verdade. Até porque é justo, você paga menos imposto sobre consumo e mais imposto sobre a renda, sobre patrimônio, em alguns casos e tal. Né? Tem lugares que até exorbitam as alíquotas. E são heranças, né? Herança e tal, que no Brasil é uma das mais baixas do mundo. Mas para a sociedade conseguir fazer isso, ela precisa saber o que está acontecendo. Sim. E ela vai saber. Ela vai saber o que está acontecendo. Foi a maior reforma tributária já feita. A outra coisa que nós... Então o teu objetivo, pelo que eu tô entendendo aqui com outras palavras, é quando rolar, eu vou comprar essa água, eu vou olhar a parada e vou ficar puto e vou querer que tenha... Não, eu vou falar... Não, uma reforma. Não, você vai falar o seguinte, pô. O que precisa fazer para eu pagar menos imposto sobre essa água, né? Para cobrar de quem pode pagar sobre a renda. Porque também o imposto de renda no Brasil é uma loucura, porque até isso recai sobre o trabalhador, né? Recai sobre a base da pirâmide. É a primeira vez que a gente isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000. Muita gente prometeu, mas só nós cumprimos. Muita gente prometeu. Bolsonaro prometeu. Mas nós chegamos nos 5 mil de isenção do imposto de renda. Até 7.350, o cara vai pagar um pouquinho menos, está pagando um pouquinho menos do que pagava antes da aprovação da lei. Isso já está em vigor. Você pegar o seu olerite de janeiro, trabalhador seletista, você vai ver que o desconto do imposto de renda diminuiu. Se você ganha até R$7.350. Até 5 mil você não paga, você já não está pagando. Até 7.350 você está pagando um pouco menos do que pagaria. É a primeira vez que se faz isso. E nós fizemos isso cobrando do andar de cima, que não pagava. Você acredita que tinha gente que ganhava 1, 2, 5, 10 milhões de reais e pagava uma alíquota de imposto de renda efetiva de 2,5%? Nós fixamos uma alíquota mínima de 10% para essa turma que ganha mais de 1 milhão. Para eles compensarem o que eu vou deixar de arrecadar da base da pirâmide. E cobre? Cobre. Só para você ter uma ideia, Igor, de quando o presidente Lula assumiu para cá, nós isentamos de imposto de renda 20 milhões de brasileiros. E reduzimos o imposto de renda de mais 5. Isso ao longo desse último mandato. Ao longo dos 4 anos. A próxima coisa que eu te pergunto é, por que esse do imposto de renda dos caras só no ano eleitoral? Não foi no ano eleitoral. Foi o cronograma. Era o seguinte: depois de aprovar o imposto sobre consumo, que é o mais difícil, porque exigiu uma emenda constitucional e 2 leis complementares. E combinar com todo mundo. Combinar com todo mundo. Era muito mais trabalhoso e muito mais importante. Você acabou de falar que o político só pensa em voto. Nós fizemos um trabalho que não dá voto. Durante 3 anos, nós fizemos um trabalho que não dá voto.
Eu podia ter feito isso no primeiro ano de governo, estaria de repente melhor do que eu estou hoje em termos de aprovação de governo. Não podia, não, que tu tentou. Os caras não deixaram. Não, mas é um trabalho de convencimento. Claro Você pensa que é fácil. claro que é. Não é. Você- Eu tenho certeza que não é Você ir fácil. mandando pro Congresso as coisas, o cara vai aprovando porque você... Tem gente lá, a sensação que eu tenho é que tem gente lá que chegou do Haddad, não quero. E o Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.